Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha só que ironia do destino, né? Apenas 3 anos atrás, era o Google que soava o alarme, um código vermelho interno, tudo por causa do susto que foi o ChatGPT. E agora? Bom, agora o jogo virou de um jeito espetacular. Quem está correndo para apagar incêndio em modo de emergência total é a própria OpenAI. Então, vamos entender o cenário. A OpenAI, que até ontem era assim a líder absoluta e indiscutível do pedaço, de repente vem a público e admite que está sofrendo, e muito, com a concorrência e com problemas de grana. A grande pergunta é, o que aconteceu? O que foi que causou esse pânico todo, essa virada de mesa tão de repente? Pois bem, a bomba relógio explodiu no dia 18 de novembro de 2025. Foi nesse dia que o Google lançou o Gemini 3. A própria empresa chegou dizendo que era, e eu cito, o seu modelo mais inteligente até hoje. E olha, não era só marketing não. Pelo visto, eles estavam falando bem a sério. E aqui está um dos grandes trunfos do Gemini, a tal da capacidade multimodal. Tá, mas o que é isso, né? Imagina o seguinte, ele não é um sistema que só lê texto. Ele enxerga, ele ouve, ele entende o contexto de tudo junto. Ele consegue processar texto, imagem, vídeo e até código de programação, tudo ao mesmo tempo de forma conectada. Na prática, isso significa que ele pode ser integrado de um jeito muito mais inteligente e útil nas ferramentas que a gente já usa todo santo dia. Agora, se a gente precisava de uma prova, aqui está ela. E é uma prova de fogo. Dá uma olhada nesse comparativo. É um teste super complexo de raciocínio acadêmico. E os números, eles falam por si. Não é uma diferencinha não, gente. O Gemini 3 simplesmente cravou 37,5% de acerto. Enquanto isso, o todo-poderoso GPT 5.1 da OpenAI ficou lá atrás, com 26,5%. É uma diferença brutal. Um abismo de performance que, obviamente, fez o mercado inteiro parar para prestar atenção. Ok, benchmarks são importantes, a gente sabe, mas e o impacto no mundo real? Como é que isso se traduziu para o dia a dia da OpenAI? Bom, é aqui que a história fica ainda mais séria, porque o prejuízo foi real, foi rápido e, o pior, totalmente mensurável. E se preparem, porque este número aqui é de cair o queixo. Em apenas 2 semanas, depois do lançamento do Gemini 3, o ChatGPT perdeu, pasmem, 12 milhões de usuários diários. A gente está falando de uma queda de 203 milhões de visitas por dia para 191 milhões. É uma debandada, uma fuga em massa e numa velocidade assustadora. Então, para a gente entender a dimensão do problema, a crise da OpenAI está acontecendo em 4 frentes ao mesmo tempo. A primeira, claro, é a sangria de usuários que a gente acabou de ver. A segunda é o desempenho, ficar para trás nos testes. A terceira é a integração. Pensa bem, o Gemini já nasceu dentro de casa integrado no buscador do Google, no Android, no YouTube, enquanto o ChatGPT é meio que um aplicativo isolado. E por último, mas talvez o ponto mais crítico de todos, os custos. E aqui, gente, o Google joga em outra liga, com uma vantagem estrutural que é simplesmente gigantesca. E essa história dos custos revela o calcanhar de Aquiles da OpenAI, o problema de fundo que está definindo essa nova fase da guerra das IAs. Pensa assim, é como se a OpenAI morasse de aluguel, um aluguel bem caro, por sinal. Ela depende de parceiros como a Microsoft e a Nvidia. Já o Google é o dono do prédio inteiro. Ele fabrica os próprios chips, os TPUs, que são de 30% a 40% mais eficientes. Ele é dono dos data centers. Ele controla a distribuição. Essa integração vertical, que é um nome técnico para isso, é a grande vantagem competitiva do Google hoje. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Bom, o cenário está bem complicado, né? Mas é claro que a OpenAI não ia ficar de braços cruzados. A reação veio. No dia 2 de dezembro de 2025, o CEO, Sam Altman, mandou um memorando para a empresa inteira. O assunto? Código vermelho. Era o início oficial do contra-ataque. E o plano deles é bem claro, uma estratégia em 3 frentes. A primeira é o combate imediato. Fazer melhorias urgentes no ChatGPT, deixar mais rápido, mais estável. E olha que interessante, eles já até prometeram um novo modelo focado em raciocínio avançado para sair já na próxima semana. A segunda frente é reorganizar as tropas. Pausar tudo que não for essencial e botar todo mundo para trabalhar na qualidade do modelo principal. E a terceira é a visão de futuro, um plano de longo prazo para tentar ser mais independente e buscar novas alianças, como com a Apple.
Claro que o mercado financeiro, que é sempre impaciente, olhou para tudo isso com bastante desconfiança. O sentimento de muito analista, como o Jim Cramer, é de puro pessimismo. A visão deles é que o buraco é muito mais embaixo, que os problemas da OpenAI são estruturais e que não vai dar para resolver isso da noite para o dia. Basicamente, eles acham que a OpenAI já perdeu essa corrida. Só que tem sempre o outro lado da história, né? Do lado dos especialistas em tecnologia, a visão é bem diferente. Muitos estão vendo essa crise toda como algo positivo. A lógica é que nada força mais a inovação do que uma boa briga. Essa pressão toda do Google pode ser justamente o combustível que a OpenAI precisava para acelerar tudo e lançar um GPT-6 muito antes do previsto. Beleza. Juntando todas essas peças, a gente chega a uma conclusão bem clara. O que estamos vendo acontecer não é só uma briguinha entre duas empresas. É uma mudança de paradigma, uma transformação profunda em toda a indústria de inteligência artificial. Uma nova era dessa guerra acabou de começar. E a grande lição, o ponto-chave para entender o futuro, é exatamente este. Aquela fase em que bastava ter um modelo de IA mais potente, acabou. Essa era da capacidade pura ficou para trás. Agora a vantagem competitiva, o poder de verdade, está na mão de quem é dono do ecossistema inteiro, de quem controla desde o chip até a tela do celular. É o começo da era da propriedade e da integração. E é por isso que a pergunta de $1 milhão é essa. A OpenAI consegue de fato virar esse jogo? A aposta é altíssima. Se esse novo modelo que eles prometeram para a semana que vem for um sucesso estrondoso, talvez eles consigam estancar a sangria, ganhar um tempo. Mas se ele falhar? Se ele falhar, o ano de 2026 tem tudo para ser o ano em que o Gemini redefine todo o mapa do mercado de IA. E com isso, a pergunta que fica no ar é essa. A OpenAI consegue virar o jogo? Ou 2026 será mesmo o ano do Gemini? Deixem suas opiniões nos comentários.